todo santo dia, já vai começar agora. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, lá vai começar agora o todo santo dia. Fala, pessoal! E aí, pessoal, cadê? Ó, tô perdido aqui. E aí, pessoal? Tá começando mais um todo santo dia. Estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus. Pode Né, mandar Matheus? bala. Pode Tá ser presente? Eu? Matheus. Beleza, boa noite. Boa noite, pode ser boa noite, que tá escuro Bom aqui. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Estamos aqui mais uma vez no podcast. Eu sou o Matheus Carolino, como vocês já sabem. Graças a Deus. Estamos aí, mais uma vez, na luta, exceção de São Padre Pio, mas não é ele hoje, tá? Não é sobre Em breve, ele, em por breve, enquanto, em breve. é. Não é sobre ele, mas é isso. Vai lá, Ian, manda bala. Você já me conhece, né? Meu nome é Ian. Todo dia a gente tem que apresentar. Meu nome é Ian. Estou muito feliz de estar gravando aqui hoje com um convidado muito especial, que vocês já estão vendo esse convidado. Passa desse garoto. Grande homem. E hoje, então, para começar, esse podcast, que é o podcast mais santo dessa internet, graças a Deus. Não por causa de nós. Não por causa de nós, é claro, mas porque a gente fala dos santos, né? Exatamente. Esses que seguiram mesmo a Deus de verdade, com a verdade, né? Isso, E exatamente. aí, vamos... Em busca da verdade. Em busca da verdade. Dando spoiler. Sobre a santa ou o santo. Não pode ser santo. Não pode ser santo, não pode. Não existe. Não existe. Tem que ter o pronome. Mas então, vamos... O nosso amigo falou o seguinte: não me pede para me apresentar. Eu já vou fazer ele passar vergonha nisso já. Não me pede para me apresentar. Falei, como você não vai se apresentar, meu filho? Claro. Seu nome, seu bairro, o que você come. Como sobrevive? Boa noite, pessoal. Meu nome é Otávio, tenho 21 anos. Participo do grupo de oração junto com os meninos aqui. Hoje a gente vai falar sobre Santa Edith Stein. Isso, menino. Não tem suspense, não. Já tá no título, rapaz. Ah, verdade. Já tá no título, o pessoal já sabe. Já tá no título. Nós que é besta. Ou Santa Teresa. Nossa, todo mundo sabe isso, né? Agora eu entendi. Lá no negócio. Você já tá falando todo mundo. É ótimo. Mas conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz. Exatamente, Santa Edith. Pra ser sincero, eu não conhecia ela. Mano, mas que história, tá? Nossa, tá doido, velho. Na verdade, quando eu entrei na psicologia, falaram de mim sobre a Santa Edith Stein, né? Que ela é uma influência muito importante até mesmo na área da psicologia. E aí eu vi o filme, e o filme é muito bom, já é uma recomendação, né? Porque tem um filme no YouTube, inclusive a atriz que faz a Maria, mãe de Jesus, na Paixão de Cristo, interpreta a Santa Benedita no filme, do YouTube. Muito bom a qualidade de vídeo, a história é muito bonita, e é isso. Massa demais, hein? E eu curti muito a história, realmente é uma história muito interessante, muito diferente em relação aos outros santos. Muito interessante. Mas eu vou só dar uma introdução sobre ela aqui. Depois você vai falar o porquê que você não queria. Hoje ele vai gastar o alemão dele, vai gastar alemão, vai gastar português. Você tem essa devoção. Não precisa ser, porque quando eu nasci, minha mãe... Não, só por que você escolheu ela para ter ela como exemplo. Mas basicamente é o seguinte. Santa Edith Stein, exatamente. E o Stein vem de... Você sabe? Sei não. Não sabe? Não sei. Stein vem de pedra, no alemão. Alemão, Stein... No alemão significa pedra, em português, né? Conhecido como, depois dela ter entrado no Carmelo, virou Santa Teresa Benedita da Cruz. Exatamente o dia dela é dia 9 de agosto, né? 9 de agosto. Exatamente. O pai dela. É o dia da morte dela? Exato. O pai dela, alemão, né? Eu acho que pelo nome dele aqui, né? Parece um nome feio? Palavrão? Friud, sei lá. Não sei se eu letrar, não. Não sei. Não é Friud? Não sei pronunciar, mas depois vocês procuram no pai dela. A mãe dela é Augusta, mais fácil, mais de boa, tranquilo. Ela nasceu dia 12 de outubro de 1891 em Breslau, Alemanha, mas só que hoje é da Polônia, entendeu? Naquela época era Alemanha, hoje é Polônia. Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. E 2 dias antes. Nossa, já tinha aparecido. Nossa, já tinha aparecido. Já. Você tá falando? Já tinha aparecido. 300 anos da aparição? 300? Fez 300 anos da aparição de Nossa Senhora? Viu? Ela faleceu, agora a gente falou dia 9 de agosto também.
Eu vou falar aqui, mas lá na frente a gente vai falar um pouco mais. Foi beatificado em 1º de maio de 1987 por João Paulo II. Polonês. Canonização 11 de outubro, olha você ver, um dia antes da data do nascimento dela. Ela nasceu 2 de outubro, foi canonizada 11 de outubro pelo João Paulo II. E, começando aqui mais ou menos, a criação dela, ela foi a última filha dos 7 filhos. Não, foi 11 filhos. 11 filhos. Nossa, então eu peguei errado. É porque acabaram que 4 filhos morreram também. Entendeu? Mas é 11 filhos Os a família outros dela. Então beleza. Eram 11. Eram 11 filhos, ela é a filha caçula. E ela era a última mesmo. A última Beleza. mesmo. E seus pais eram israelitas ortodoxos. Isso mesmo. Tá, agora explica pra nós aqui. Por que você tem essa devoção? Tem alguma coisa, algum mistério de outro mundo? Não, Você gostou da história? Eu gostei muito da história dela, né? É uma história muito diferente em comparação com os outros santos. Porque o processo de conversão mesmo dela foi muito diferente com relação, se você for comparar. Foi um processo que nem eu estava vendo um vídeo do Padre Paulo, muito mais intelectual do que exatamente de alguma outra forma, alguma mudança de vida muito radical. É verdade. E isso daí eu acredito muito devido ao fato dela ter sempre buscado desde criança a verdade, ter sempre buscado que no final das contas está buscando a Deus. Então, isso daí sempre quando eu conheci a história dela, eu achei isso muito interessante, que era muito diferente. E meu processo de conversão foi um pouquinho parecido, tem alguns pontos em comum com isso. Então, intelectual. Esse podcast hoje está Exatamente. Então, tiveram alguns pontos que foram parecidos nessa questão de entender sobre a parte filosófica da fé, e isso daí ajudaram no processo de conversão. Isso daí foi uma parte que aconteceu comigo. Então, imediatamente já me identifiquei. O resto todo não tem muito a ver, não. Não tem muito a ver, mas isso daí foi o cerne. Desde quando ela entrou para a universidade, ela já quis ser filósofa. Então, ela já tinha um lado intelectual muito mais desenvolvido. Então, isso daí sempre me interessou. Massa demais. Aí, bacana, por causa disso. Muito bacana, igual você falou. Sua vida, querendo ou não, tem um pouco, não é igual ela, mas tem um pouco, tipo assim, um pouco da vida que ela... exatamente. E sendo santo de devoção ajuda justamente nessas partes que são comuns, que se identificam. Exatamente. E, pode falar? Eu acho até importante, né, da gente trazer um pouco sobre a questão de Edith Stein, porque ela falou muito sobre... Ela foi uma grande estudiosa da filosofia, né? E hoje a filosofia está muito deturbada, né? A filosofia contemporânea hoje, por muitos, é vista de uma forma negativa, que não é voltada para o sentido original da filosofia, que é a busca da verdade. Sim, inclusive o sacerdote, para ele ser sacerdote ordenado, ele tem que fazer filosofia. Exatamente. E muitas vezes nos seminários ele não aprende a filosofia como deveria, né? Mas assim, é interessante falar, porque desde os princípios católicos aí, sempre a filosofia foi a busca. Tudo está baseado na filosofia. Tudo tá baseado. Só que a galera não busca a verdade, né? A verdade hoje em dia não é mas vamos começar no início. A infância dela, desde novinha, pelo que eu pesquisei, ela perdeu o pai com 2 anos de idade, exatamente. Aí a mãe dela meio que assumiu ali. Assumiu os negócios da família e tudo mais, e criando 7 filhos, era muito difícil, né? Toda essa questão. Foi muito fácil, Não, ela nos escritos dela, ela fala que ela sempre admirou muito a mãe dela, justamente por ser uma mulher muito forte, muito independente, mas ao mesmo tempo sempre quis manter os filhos na fé, criar eles da melhor forma, apesar de todas as dificuldades que tinham. Então, e eles falam, pelo que eu pesquisei também, fala que ela, desde criança, ela destacava muito pela inteligência dela, pela sabedoria, né? Sim. Ela não era tipo assim, não era qualquer criança, né? Não, ela era diferenciada. Dava pra saber que desde pequena a menina já tinha o dom, né? Já tinha um diferencial de buscar, igual você falou, de buscar sempre a verdade, sabe? Sempre procurar a busca do que realmente faz sentido, igual pela educação dos pais, da mãe dela. Exatamente. E aos 12 anos de idade, ela abandona a fé judaica. E o que acontece com ela? Aí acho que aí se torna ateia, né? Ela se torna ateia. Aí bagunça tudo, né? Porque aí parece que ela começa, por conta própria, ela decidiu parar de rezar. Isso daí tem nos escritos dela que ela acompanhava a mãe dela, ela respeitava muito a mãe dela, acompanhava nas sinagogas e tudo mais, mas ela não acreditava mais. E aí, com 14 anos de idade, aí ela finalmente decidiu parar de frequentar, parar de rezar e tudo mais, porque ela não via mais sentido naquilo. Ela já não via sentido há muito tempo, mas foi quando ela atingiu uma certa idade que ela parou de praticar a fé. E ela se tornou ateia, assim por diante. Judia de nascença, né? Judia de nascença. Polêmica, uma santa judia. E o pior, para piorar a polêmica ainda, depois quando ela começou a
a se perder, né? Que ela decidiu não rezar, seguir a fé ali que a mãe dela sempre ensinou, sempre educou. Ela começou a ir pro lado do feminismo, né? Ela começou a buscar a igualdade. Você citou o nome, né, do... Como que chamava o feminismo? O que acontece? Vamos contar essa história. Quando ela entrou, se eu não me engano, de acordo com as minhas anotações aqui, em 1911, ela vai para a faculdade. Mas tem os escritos dela em que, desde a época da escola dela, ela já estava se preocupando com algumas questões, tanto filosóficas quanto questões relacionadas aos problemas que as mulheres enfrentam e assim por diante. E na faculdade, que esse lado que está voltado para os problemas das mulheres, ele se torna mais intenso. E quando ela até se associa, tem uma associação de sufragistas na faculdade dela, e ela se considerava uma sufragista radical. Sufragista. Também nunca tinha ouvido isso. Sufragista foi um movimento... Sufragista. Nesse podcast você vai aprender muita coisa. Claro, legal. Já compartilha aí. Se não entender, procura o dicionário lá no Aurélio. Vai acompanhando com o dicionário, com o Google. As sufragistas foram um movimento, vamos dizer assim, inicial do feminismo. Foram um feminismo mais prematuro, que buscava a igualdade das mulheres perante aos homens. Aí depois descambou para o lado do feminismo propriamente dito, um pouquinho mais para frente. Mas ela mesma já se considerava isso. E é algo que é interessante, porque durante toda a vida dela, ela ainda continuou tendo as mesmas vontade de investigar sobre esse lado, o problema que as mulheres enfrentam. Mas depois da conversão dela, ela mudou a perspectiva, uma perspectiva muito mais católica, que busca a questão do papel verdadeiro da mulher, assim como Deus imaginou para ela. Escreveu livros, tem obras relacionadas a isso. Então, ainda assim, ela ficou preocupada, mas a visão dela ao longo do tempo foi mudando. Foi de um lado para o completo oposto. Eu acho que o feminismo é uma resposta errada para problemas que às vezes acontecem mesmo, né? É uma forma errada de combater o machismo, digamos assim, né? Mas tem outras raízes, né? Mas assim, acho que o princípio dela era bom, né? Digamos assim, o princípio de querer, na visão dela, de alguma forma, defender, poder melhorar a situação, principalmente naquela época, né? Que ela é da década de 80, então era bem diferente as coisas, né? Mas eu acho interessante você ter comentado que, para ver como que ela já era estudiosa, ela, tipo assim, naquela época ela queria ser filósofa, que não era uma coisa tão comum, eu acho. Para mulheres não. Para mulheres né? Não. Tanto é que ela foi a primeira doutora da Alemanha. Da Alemanha não, da Europa. Ela foi a primeira que conseguiu o doutorado. Pelo que eu pesquisei. Não é doutora da igreja, mas é doutora de... Exatamente. Eu estava até pesquisando, muita gente fala, tipo assim, que ela poderia ser, claro que tem todo o processo para ser doutora da igreja, né? Mas só que pela vida dela, né? Claro que tem os outros que são doutores, tem muitos outros grandes feitos, né? Mas pelo que ela estudava, pelo que ela foi realmente... Mas eu acho que é porque, no caso dela, ela tem uma influência muito importante na fenomenologia, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, na filosofia, mas aí, para ser doutor da igreja, tem que ter uma influência moral para a igreja. Então tem que impactar na doutrina, de alguma forma, no conhecimento, no entendimento que a gente tem das coisas, né? Que Santa Teresinha, que não teve estudo nenhum, é doutora da igreja. É uma das doutoras, né? Inclusive, Santa Teresinha. E ela cursou filosofia, igual a gente está falando, né? Exatamente. Antes ela cursou história e alemão. Mas aí depois, mais pra frente, em 1913, aí ela vai para ser assistente de um fenomenólogo, que é o Edmund Husserl. Que é o criador dessa nova abordagem filosófica e também tem um papel dentro da psicologia. E aí, que propriamente dito, ela começa os estudos filosóficos mais maduros, né? Em 1913. Quando está sob a tutoria dele. Ela chega a ser assistente de sala dele, assistente professor, alguma coisa assim, e até mesmo o doutorado que ela conseguiu foi sobre a tutoria dele. Então ele teve muita influência nela, sobre a forma com que ela conseguia enxergar o mundo, e até mesmo os escritos dela, as obras próprias que ela publicou mais tarde, tinham influência dele, ainda se consegue ver uma influência. E eu estava até lendo um artigo que fala que muitos alunos do Edmund, eles se converteram, inclusive, para a fé cristã. Porque a fenomenologia, ela tem uma coisa muito voltada para as coisas como elas são, para enxergar a realidade como ela é. E isso só pode ver a verdade na realidade. Na realidade. Então, ela foi uma das que acabou se convertendo devido a esse lado mais intelectual, método, né? De
desse método de abordagem de investigação filosófica. Então, tem outro cara também, o Max Schiller, não sei como é que chama não. Schiller. Schiller, isso mesmo, deve ser, ele não sabe não. Mas diz que despertou nela também a abertura para o mundo da fé, que parece que a maioria desses filósofos também era convertido ao cristianismo, né? A maioria aí acaba que influenciou vários alunos, como você comentou, sim, inclusive ela que estava lá. Se eu não me engano, o Schiller foi que... Schiller, né? Schiller. Max Schiller, falou tudo errado. Ele foi o responsável por apresentar o catolicismo romano para ela. Parece que ela tinha tido contato com o protestantismo e com o judaísmo, né, que ela veio as origens dela, mas com o catolicismo em si ela não tinha tanto contato. Parece que foi ele que deu a abertura, mostrou para ela como é que funcionava e tudo. Eu acho que antes da gente partir para a conversão dela, acho que a gente só interessante uma coisa que você falou que eu não tinha visto no filme, né? É que você falou que ela também serviu na Primeira Guerra Mundial. Sim, ela serviu na Primeira Guerra Mundial. Porque o ápice da vida dela é na Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente vai falar sobre. Que acaba também, você falou, antes de falar da conversão, mas também eu acho que foi o início da conversão dela. Sim, claro. Da guerra aí. Claro. Mas na Primeira Guerra você comentou que ela serviu? Ela serviu. Ela serviu na Primeira Guerra. Logo quando a guerra começou, ela imediatamente já viu a necessidade de poder ajudar as pessoas e tudo mais. E ela imediatamente já fez um curso de enfermagem e logo depois já foi servir também. Na Cruz Vermelha? Na Cruz Vermelha, exatamente. Aí até, assim, ela falava nos escritos dela que quando começou a guerra ela falou assim, eu não tenho mais vida própria. Aí ela estava lá para servir, ela já tinha esse entendimento. Mesmo que eu acho que nessa época não estava propriamente pro lado da conversão, mas a pessoa que já fala isso está disposta a servir, já sabe, eu acho assim, que está ali para entregar a sua vida pelo mundo. Exatamente. Servir, né? Eu acho interessante você falar isso, me lembrou, acho que foi um vídeo que eu vi do Padre Policarpo falando sobre Edith Stein, falando que assim, que antes dela ser católica cristã, ela era gente. Ela era gente. Eu acho esse vídeo dele explicando muito interessante, porque ela já tinha todos os frutos, ela já tinha virtudes. Já tinha as virtudes, sem saber, às vezes, propriamente o significado na visão católica de virtude. Mas, assim, foi muito fácil essa mudança de chave. Ela já tinha muito... A capacidade dela se relacionar com os outros já era diferente. Não era como uma pessoa relacionada com qualquer outra. Ela já tinha um olhar diferente em relação aos outros. Então, isso daí já se mostra desde de muito antes da conversão. Porque às vezes a gente é católico de berço, mas a gente não aprendeu ainda a ser gente. Né? Exatamente. Então, tipo assim, igual ela... busca dela pela verdade, pelo intelecto, de conhecer, de ajudar, de servir. Então, às vezes a gente nasceu católico, participa da igreja, participa dos sacramentos, mas a gente ainda não entendeu essas virtudes, não conseguiu colocar em prática essas virtudes, então eu acho que é bem relevante isso mesmo. Mas aí você falou que ela serviu, né, como enfermeira, exatamente. Né? Aí foi desde o início da guerra, foi em 1914 até 1916, que quando o hospital que ela trabalhava foi fechado. Aí ela voltou para os estudos filosóficos dela. Entendeu? Mas antes dela voltar, ela teve não sei se foi antes dela voltar. Ela teve amizade com um filósofo também nessa guerra, que morreu na guerra, um amigo dele, lá próximo, né? Começou a semente, né? Eu acho que foi ele que começou. Sim, teve... E ela teve contato com esse cara, foi amigo dele, inclusive da esposa. Era um casal de amigos que eles tinham, os dois tinham se convertido também ao catolicismo, aí ele acabou falecendo na guerra. Ele serviu também, de batalha no front, e acabou falecendo por causa da guerra. E aí, você provavelmente deve estar lembrando do acontecimento quando ela foi visitar a viúva. Isso, exatamente. E aí... Exatamente. Em que ela justamente, foi visitar ela, foi no velório. Foi no velório do amigo dela. O cara morreu, era amigo dela, morreu, e ela foi lá visitar a viúva, prestar as condolências para ela. E quando ela chegou, ela não sabia o que esperar, porque eram muito amigos, os dois se gostavam muito, não sabia o que esperar. Mas quando chegou lá, surpreendeu, porque a viúva estava consolando os outros. Ela que tinha perdido a tranquilidade da moça. Ela já tinha... A viúva estava serena. Enquanto os outros estavam chorando, eles estavam tristes e tudo mais. Claro que ela estava triste de luto, mas ela estava conseguindo consolar os outros. Aí a Santa Edith fala que nesse momento que ela se surpreendeu. Foi o primeiro contato com a cruz de Cristo. Foi o primeiro contato dela. Porque mesmo carregando, mesmo estando difícil e tudo mais, ela ainda tinha uma esperança no meio desse sofrimento todo. Bacana. Tem um trecho que eu encontrei aqui que diz o seguinte, eu acho que foi ela que falou, né?
foi o meu primeiro, não sei de onde foi tirado, tá? Foi o meu primeiro encontro com a cruz. Minha primeira experiência de força divina que da cruz emana e se comunica aos que abraçam. Pude contemplar a igreja nascida da paixão salvífica de Cristo. Foi o momento em que a minha incredulidade caiu, empalideceu o hebraísmo e Cristo se elevou radiante diante a mim. Cristo no mistério da sua cruz. Foi justamente nesse momento que ele viu. Eu estava até, só uma partilha aqui, eu estava até conversando esses dias com as minhas irmãs, a Mariana e a Marlone, sobre o seguinte, que a Mariana passou um momento aí com a família do esposo dela, que faleceu, e ela refletiu sobre a morte, tá? Ela mandou uma mensagem lá e tal. Aí eu falei com ela, tipo assim, eu até foi antes de conhecer a vida de Santa Edith. Não sei em que momento da minha vida que eu pensei nisso, eu refleti nisso, mas eu acho, tipo assim, claro que no dia que falecer, meus pais, minhas irmãs, minha esposa, minha filha, vai ser muito difícil, muito doloroso, vai. Só que eu peço muito a Deus a mansidão, por exemplo, igual dessa viúva. Tipo assim, eu falei com a minha irmã, a Mariana, é o seguinte, eu acho que, tipo assim, que ali é exatamente o momento no qual, se eu rezei por você, você rezou e viveu uma vida em Cristo, ali é um momento muito feliz porque você vai de encontro com Deus. Exatamente. É a oportunidade, é a única oportunidade que você tem. É quando você vai. Então, tipo assim, eu peço muito a Deus para me dar essa felicidade, porque eu peço, tipo assim, ela muito fala, Matheus, você é muito frio, sabe? Esse trem de feira e tal. Mas eu falo assim, Maria, mas ali é o momento onde que você vai encontrar com você, então eu vou ficar muito feliz por você. Não porque você morreu e eu vou sentir falta, mas pelo momento que você vai viver ali. Então, acho que não foi isso, mas algo muito maior que essa viúva estava vivendo naquele momento, sabe? Que ela entendia que o esposo dela, com certeza, e eles eram católicos, né? Eram cristãos, então, por isso que ela estava nesse momento de paz dela, porque ela entendia como é que era esse momento que ela estava vivendo, né? Exatamente. Eu acho interessante porque eu, assim, graças a Deus, não tive uma experiência muito profunda com algum parente meu próximo que morreu, faleceu. Mas, assim, eu acho que é o testemunho de vida, né? Que a gente que foi um testemunho de vida dessa viúva que promoveu esse start na conversão dela. E eu acho interessante porque, inclusive na psicologia, até mesmo na fenomenologia, fala muito sobre o luto, né? E o luto, ele é um processo que, assim, os psicólogos, enfim, entendem e estudam muito sobre isso. Que é um processo que você deve sofrer, você tem que vivenciar, mas é algo que precisa passar. Então, assim, é um sofrimento, inclusive, durante o período de luto, as características da pessoa em luto é muito parecido com a depressão. Então, ela tem todos os sintomas depressivos que uma pessoa que tem a depressão mesmo, que é algo patológico, vivencia. Só que depois de um certo período, a pessoa tem esse momento tem que passar. E aí pode ser que, tipo assim, numa data especial, no aniversário, a pessoa se recorde. Mas aí eu acho que trago uma reflexão para a gente que é assim, se você perdeu alguém, né, ou você foi no velório de alguém assim, que se dizia cristão, e você viu pessoas em desespero, eu acho que a gente tem que refletir sobre quão cristão essa pessoa era, ou como que ela acreditava em Cristo, né? Porque Deus, a vida, durante a sua passagem, ele sempre fala, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, assim, onde está a nossa confiança? A gente está confiando em quê? Porque se a gente está colocando nossa esperança aqui nessa terra, sinto informar, mas já está colocando essa esperança no lugar errado. Porque aqui, Deus aqui só prometeu cruz. Tipo assim, prometeu vitória, sim, mas com a cruz. Então, tipo assim, se diante da morte a gente desespera, que é a hora que a gente tem que dar o nosso testemunho, que cristãos estamos sendo, né? Tudo bem sofrer, né? Isso vai acontecer. É válido, vai acontecer, mas e esse desespero? Então, esse desespero não está compatível com a nossa fé. É justamente o sofrimento ligado a Cristo. Não é sofrimento pelo sofrimento, sofrimento ligado ao sofrimento. Não tem nada. A gente não tem esperança nenhuma, não há nada que a gente possa se segurar para ter algum tipo de força. Mas se está ligado à cruz de Cristo, aí nós temos uma esperança. Que mesmo sofrimento, mesmo que seja a pior coisa que vai acontecer, ainda assim vai ter uma esperança no final. Ainda tem uma coisinha. Sim. Foi justamente isso que a viúva viu. Ele morreu, tudo bem, estou sofrendo. Mas mesmo assim, aí tem a vida eterna, tem o céu, tem essa possibilidade de estar junto de Deus. E é por isso que Santa Edith ficou tão impactada, porque não é comum ter esse tipo de capacidade de comportamento, de você confiar tanto assim. Não é comum. Muito massa, né? Que Deus dê essa tranquilidade para cada um de nós. Né? Exatamente. Sejamos prontos, né? Pra hora aí. Que loucura, né? Tá, então vamos lá, senão nós vamos chorar.
Mas aqui ela teve um encontro também, não pessoal, mas a conversão dela teve um encontro com uma santa, né? Sim. Uma santa. Nós não falamos dela ainda? Não falamos dela. Falaremos. Não vai demorar muito. Não vai demorar. É doutora, essa santa. Doutora da igreja. Pode falar. Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila. Teresão, né? Teresona. Teresona é a doutora. É a outra lá. É antes da Terezinha. Como é que foi? Como é que foi esse... Ela estava passando, Santa Edith estava passando férias, algumas semanas na casa de alguns amigos, também católicos. E nessas férias, num dia, ela resolveu pegar um livro aleatório que estava na estante lá e começou a ler. Era justamente o livro de Santa Teresa, o livro da vida. A gente esse relatório é esse, entendeu? Você não tá fazendo nada, lê um livro, que vai me dar dentro do sul, desse livro, entendeu? Vou ler um livro, tipo assim, vou passar a noite lendo. Exatamente. Meu sonho. E aí era o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, que é justamente a autobiografia dela. Ela começou a ler o livro e tudo mais, ela gostou do livro e foi lendo durante a noite. Ela passou a noite toda lendo o livro, e aí no final, quando estava amanhecendo, ela terminou o livro, aí ela simplesmente virou e falou uma frase, que essa é a verdade. Isso é verdade. Essa é a verdade. E ali ela tinha compreendido de fato onde estava a verdade. Não era? Que ela buscou a vida. Que ela buscou a vida toda, que era justamente em Deus. Era justamente. Foi nesse momento em que ela teve o clique. Que bacana, né? E percebeu isso daí. E imediatamente ela já procurou ser batizada, ser fez tudo, né? Foi rápido, eu acho. Foi rápido. Quando ela descobriu, ela se dedicava, se dedicou mesmo a... No outro, ela se converteu em 1921, em 22 ela já foi batizada, crismada, e logo depois já quis virar carmelita. Isso. Eu tenho os dados mais ou menos aqui, dia 1º de janeiro de 1922, ela foi batizada e na noite do mesmo dia recebeu a Eucaristia. E desde o primeiro momento, igual você falou, na conversão, ela sonhou com Carmela, e ela começou, né, procurou aprofundar na fé e no conhecimento de grandes filósofos cristãos, especialmente de outro santo, que é o Santo Tomás de Aquino. Exatamente. Isso, que ela até fez a tradução do livro dele. De alguns escritos. Fez tradução. Massa demais. E dia 5 de abril de 1934, acho que você tem os dados aí, né? Acho que foi 42 anos, pelos cálculos que a gente fez. Ela se entregou a Carmela. Pode saber. Eu acho que é importante falar também, porque assim, no filme, não sei na pesquisa de vocês, mas no filme mostra muito isso, né? Foi uma decepção muito grande para a mãe dela. Sim. Né? Eu acho que você pode falar sobre essa decepção da mãe dela, porque a família toda judia, toda hebraica, então, tipo assim... Esperava que ela continuasse dentro do judaísmo, mas aí, com 14 anos, ela já se dissociou, já se tornou ateia, e depois ela se tornou católica. E tem até uma passagem que eu acho que depois que ela se crismou, batizou, não sei, ela foi encontrar com a mãe dela, porque ela não morava na mesma cidade. No filme acho que não sei. E aí as duas se encontraram, a Santa Edith imediatamente falou: mãe, eu sou católica. Aí as duas começaram a chorar. Foi a decepção da vida dela. E a mencionou 2 vezes. Acho que talvez no mundo ela estava mais feliz do que na igreja. E isso acontece na vida da gente, né? Às vezes os familiares da gente ficam mais felizes se a gente tá na galera. Na igreja, às vezes fica mais feliz estar na galera do que na igreja. Né? Isso é verdade. Mas aí ela, tipo assim, ela não pensou 2 vezes, né? Não, quando ela viu a verdade, a única escolha que ela tinha era abraçar. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como. E falando aí, foi aos 42 anos que ela entrou no caminho. Aos 42 anos. Quando todo mundo acha, a maioria das pessoas acha, pô, tô velha, 40 anos já. E acha que tá no fim da vida, ela meio que entrou. Ela entrou em 34. Quando estourou a Segunda Guerra? Em 39. 39. 5 anos depois. Ela morreu quando mesmo? O ano? Deixa eu ver aqui. E é interessante ver isso aí, porque ela entrou no Carmelo velha. Relativamente velha. Porque geralmente entra jovem, né? Geralmente entra Carmelo jovem. E tipo assim, vamos dizer, ela entrou em 34, ela se converteu, que teve vontade em 22. Foram 12 anos aí. 12 anos. Antes de entrar no Carmelo. 12 anos. 12 anos, exatamente. Até entrar no Carmelo, mas isso daí teve um motivo. Ela fazia direção espiritual, os diretores dela não queriam que ela entrasse imediatamente, porque ela tinha uma missão para ser feita. Ela já era professora de
algumas escolas relacionadas aos dominicanos, se não me engano, e ela foi Ela mudando já de ajudava, cidade. Então ela tinha uma missão dentro da educação. Eles viam um potencial dela, um talento que não podia ser desperdiçado, um dom que Na visão deles é desperdiçado porque não ia estar aplicando exatamente, diretamente, né? diretamente. E teria muito mais ganho, eles enxergavam dessa maneira. Ela foi obediente aos diretores 12 espirituais anos, gente. e ficou dando aula, ajudando as pessoas com seus dons que tinha. Tanto é que foi nessa época também que ela fez a tradução dos textos de São Tomás de Aquino. Então, eles viam que ela tinha um apostolado além da vocação religiosa propriamente dita, que era entrar no Carmelo e tudo mais. E, tipo assim, ela falava de que ela conseguia, no início ela não entendia muito bem. Ela demorou para conseguir compreender isso. Não, exatamente. Eu decidi que Não, mas você quero. imagina, você vê. Eu dou aula. Hoje as pessoas às vezes não conseguem obedecer uma ordem de um sacerdote ou de um coordenador, fica todo cheio fazendo chilique aí. Ela ficou 12 anos sendo obediente ao diretor. Regra de oração de uma semana. Gente, ela sabia da verdade, ela sabia o que queria, provavelmente ela tinha feito um discernimento espiritual incrível aí sobre a vocação dela. E engraçado que ela não tinha casado, né? Não casou, né? Com 30, passou dos 30 e poucos, antes de entrar no Carmelo. E assim, até acho que é isso, porque no Carmelo não pode entrar, eu acho. Não sei. Vamos lá. Pesquisaremos. Na verdade é porque tem mais de uma ordem carmelita, né? Sim, Hoje tem várias. Eu conheço, eu sei que tem a ordem do Carmelo que foi reformada por Santa Teresa d'Ávila, e tem os carmelitas descalços, que inclusive é a que tem Fabriciano. Ela é da carmelita do Carmelo, do Carmelo de Santa Teresa d'Ávila. Eu não sei falar o nome da ordem bonitinha, não. Mas eles falam tipo o Carmelo original, digamos assim. E aí tem as carmelitas descalços, que é o que tem Fabriciano. O Carmelo de Fabriciano é a ordem feminina dos carmelitas descalços, que digamos é uma ordem mais nova, né, mais recente. E tem a ordem masculina e a feminina, né? Mas ela pertence a essa primeira, né? E assim, embora sejam a mesma inspiração, tenham os mesmos baluartes, né? Que são os santos carmelitas, eles têm algumas diretrizes diferentes, né? As regras são diferentes, né? As regras são diferentes. E cada ordem tem suas regras, né? Porque eu acho que, por exemplo, Santa Rita de Cássia também, que nós um dia vamos falar dela, ela entrou no Carmelo e ela ficou viúva, né? Já está no Carmelo, né? E eles permitiram por causa do milagre, mas enfim, ela já tinha 42 anos e eu acho que até contra as direitos... Porque assim, tem essa questão também. Acho que isso é importante a gente falar. Até no seminário acho que tem isso também, porque às vezes as pessoas, por que as ordens colocam uma idade máxima de entrada? Porque às vezes as pessoas elas usam essa vocação como fuga. Não consegui fazer nada na minha vida, não casei, não arrumei ninguém, tô aqui, vou pro Carmelo, vou ser padre, entendeu? E aí, tipo, com segurança mesmo, as ordens e hoje em dia as comunidades, as novas comunidades, têm essa prudência, essa idade mínima para poder entrar de vida, né? Como entregar a vida. Mas aí você pode... Eu vi o filme, recomendo muito vocês verem o filme. Você leu o livro, né? Como é que chama o livro? Você leu não li o livro não. Achei que você tinha lido o livro. Mas o filme, eu acho muito interessante essa parte que ela entra pro Carmelo, porque quando a Carmelita entra pro Carmelo, ela corta o cabelo. Tipo assim, que eu acho que é tipo meio que fica até com uma forma de rito de entrada mesmo, né? Então, assim, que é um despir de si mesmo, das vaidades, né? E assim, no filme mostra muito claro isso, ela se entregando mesmo, e ela indo contra a família dela, porque você imagina, a família dela já era contra ela ser católica. Agora, ela decidiu ficar presa, né, digamos assim, longe de tudo, e trancada lá no Carmelo, né, nas grades do Carmelo. E aí ela mostra essa parte, ela cortando o cabelo, desapegando de toda a vaidade, né? Com certeza de tudo aquilo que o feminismo tinha no começo, trago para ela de vaidade, ela já se dispôs de tudo, né? Se despiu de tudo. Exatamente. E aí, tipo assim, ela, que nem o início, né? Ela não entendia muito bem isso daí. Disso, mas ela foi se acostumando com a ideia. Ela foi percebendo que não necessariamente
para ela poder viver a vocação dela como um todo da vida dela, não necessariamente ela tinha que ficar lá dentro enclausurada de um Carmelo. E também ela não necessariamente teria que, tipo assim, esquecer todas as coisas terrestres e concentrar nas coisas de Deus. Mas ela, na verdade, deveria viver no mundo, fazer as coisas que as pessoas estão precisando, servir a elas, mas levando uma vida divina, levando uma vida que, assim como Deus quer. E é nessa circunstância que ela se encontrava que ela deveria agir, ela deveria estar. Então, ela foi passando a entender o que os diretores espirituais dela estavam querendo. Ela justamente na carruagem, ela foi entendendo isso daí. Então, massa. E quando ela entrou no Carmelo? Aí eu acho que começou a dar treta, né? Por causa do narcisismo na época. Nazismo. É outra coisa. Nazismo. É porque já tinha, o partido nazista já tinha tomado conta da Hitler Alemanha, já tinha... pegando. Tava a casca, né? Exatamente. Em 32, ela tinha começado ela conseguiu o cargo de professora de universidade. Ela nunca tinha conseguido. Ela tentou a vida toda dela, eu acho que desde 1918, mais ou menos. Porque ela era judia também. Aí, isso daí influenciava. Ela ganhou carta de recomendações, inclusive do tutor dela, mesmo assim não conseguiu. Sim. Só foi em 32 que ela conseguiu. Mas logo depois, em 34, começou a perseguição mais forte aos judeus e começaram a tirar os professores universitários, que eram judeus também. E aí ela acabou, não tinha como, e não tinha mais nada que aprendia, vamos dizer assim. E foi esse fato que fez com que ela entrasse no Carmelo de fato. Aí, em 34, eu acho que abril de 34, ela teve a investidura dela e tudo mais. E aí que ela ganhou o nome de Teresa Benedita da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz. Aí diz também que mesmo depois que ela entrou, a pressão estava muito grande. Exatamente. Que por ela ser dia, né? Então aí estava todo mundo ali. E ela, por medo também de prejudicar as outras irmãs, todo o Carmelo ali. Aí eu acho que foi meio que uma decisão em comum lá. Exatamente. Se eu não me engano, foi em 1938. Ela fez os votos definitivos dela. Tinha inclusive uma irmã dela que estava no Carmelo. Rosa? Eu acho que chamava Rosa. Ela estava ajudando, ela não era carmelita. Que também foi outra que teve decepção com a mãe dela, né? Porque virou. Exatamente. Deve ter puxado. Exatamente. E aí começou uma perseguição muito grande aos católicos dentro da Alemanha. Muita gente não sabe disso, mas teve também perseguição aos católicos dentro da Alemanha. Mas sobretudo aos judeus que tinha, mas os católicos também que tinham raízes judaicas. Então a perseguição... Era ela. Exatamente. A perseguição foi muito grande ao cristianismo como um todo dentro da Alemanha. Muito grande. E, sobretudo, aos religiosos. Então, eles decidiram por bem ela ser transferida para um Carmelo na Holanda. E eles passaram, tipo assim, as escuras, né, pela fronteira e tudo mais. Estava prestes a estourar a Segunda Guerra Mundial. Aí ela foi para um Carmelo lá, na Holanda. Ela e a irmã também. Mas acabou que a perseguição, aí já tinha começado guerra e tudo mais, e a Igreja Católica da Holanda lançou uma carta falando contra a perseguição dos religiosos que estavam acontecendo. Que estavam acontecendo na Alemanha e que estavam acontecendo nos outros países que a Alemanha tinha dominado. Isso daí também fez com que eles começassem a perseguição dentro da Holanda também. Foi por causa disso. Podcast também é cultura, podcast também é história. Realmente. E aí a galera foi atrás dela. Foi atrás dela, sabia que existiam pessoas lá de origem judaica, não só eram as duas, parece que tinham outras carmelitas também que tinham fugido para lá. E depois elas foram transferidas para, eu acho que 2 campos de concentração que eram temporários e por fim acabou em Auschwitz. Aí ela acabou. Oi? Que é o ápice. Exatamente. Foi o maior campo de concentração que teve, que foi na Polônia. E ela acabou morrendo na câmara de gás. Mas eu acho que antes disso ela meio que... Vou falar. Não, pode falar. Antes disso parece que ela começou com a Madre Superiora lá e ofereceu a vida dela, né? Como vítima de expiação. Assim, ela ofereceu a própria vida para a conversão dos judeus. Exatamente. Aí foi tipo assim, ela não simplesmente foi caçada, capturaram ela e levaram ela para o campo de concentração. Ela realmente foi assim, não. Ela estava decidida que não tinha nada que ela pudesse fazer. Tem uma parte que ela fala que ela, vamos dizer assim, ela se junta à cruz de Cristo nesse momento. Não tinha mais escolha para ela não aceitar ser capturada, porque seria, vamos dizer assim, menos danoso para os outros. Então ela decidiu se sacrificar.
pelos outros. E mesmo dentro dos campos de concentração tem história de que ela evangelizava as pessoas, cuidava e tudo mais. Isso daí é até parecido com a história de São Maximiliano Kolbe também. Mas eu tenho que estudar ele também. É muito interessante. Então. Mas uma coisa que eu não sei se é Fontes Filmes, tá, gente? Quando for Fontes Filmes, eu vou falar Fonte Filme, né? Mas, assim, eu acredito que tem bastante embasamento isso. Ela era uma pessoa muito influente na Alemanha. Né? Embora ela tenha, né, seja judia, ela era uma pessoa muito influente, porque ela conhecia Edmund Husserl. Sim, Edmund né? Husserl. E aí ele era um filósofo, todo mundo conhecia ele fundou, né? A gente falou sobre isso, a fenomenologia. E assim, no filme mostra que alguns irmãos dela, fugindo do nazismo, eles foram para os Estados Unidos. Então ela no filme mostra, né, que ela teve a oportunidade de fugir. Ela tinha essa influência, pessoas que conseguiam fazer com que ela, né, arrumasse passagem, forma dela sair do país. Sim. E ela não quis, ela decidiu não abandonar, né, o povo dela, abandonar, né, a família, abandonar a fé dela também. Ela estava disposta mesmo a abraçar a cruz. E no filme é muito interessante essa parte que ela entra na câmara de gás, porque eu acho assim, é muito bonita essa parte, né? É muito emocionante, porque ela mostra assim, né? Ela tirou mesmo, né? Tirava as roupas, né? Para entrar e tudo, e assim mostra a fragilidade que ela se submeteu mesmo, de ela se entregar mesmo, assim, e estar disposta ao sacrifício e convicta de que era o começo, assim, né? Tipo, na tristeza, né? Do momento, enfim, mas convicta de que ela ia encontrar com Cristo mesmo. Exatamente. Que ela estaria fazendo um sacrifício que era agradável a Deus, que ela estaria fazendo um sacrifício servindo a Deus, fazendo aquilo que ele estava pedindo. Ela estava bem convicta disso, e que nem a gente falou desde a captura dela, de que ela estaria se unindo a Cristo, com a cruz dela, a cruz que Deus tinha escolhido. E tem uma passagem até de uma obra dela que fala que ela às vezes não consegue entender a vontade de Deus, mas aos olhos dele tudo aquele emaranhado de coisa faz um sentido. Tem uma motivação de existir cada coisa em cada momento. Então, ela foi ao longo dos anos mudando essa visão e cada vez mais se conformando à vontade de Deus, aquilo que Deus pedia para ela sobre cada circunstância específica. Eu acho interessante porque a gente às vezes para muito na parte que ela morre, né? Mas a gente tem que pensar a bondade de Deus para a vida dela, a paciência de Deus para a vida dela, né? Porque às vezes se ela tivesse morrido antes, às vezes se ela não tivesse tido essa experiência com Deus, ela ia morrer judia, às vezes não, sem encontrar a verdade. E aí sem ter oportunidade de talvez encontrar com Cristo depois, né? E olha pra você ver, a paciência que Deus tem conosco, né? A conversão dela foi uma conversão tardia, digamos assim, a idade dela, sei lá, 30 e poucos que ela tinha, sei lá, né? 28, 30, por aí. E aí ela viveu essa conversão já aos 30, e assim, Deus deu a oportunidade dela de entrar para o Carmelo, que ela podia ter morrido também antes de concretizar essa vocação que ela sentiu chamado mesmo depois da conversão. Então, assim, se a gente for pensar, a paciência, a bondade de Deus de permitir que ela vivenciasse todas as etapas, até mesmo, né, as etapas que ela ofendia a ele, e é interessante pensar isso porque hoje, outra coisa, acho que não está muito desconexo desse que a gente está falando, mas é porque a gente pensa judeu, porque na nossa realidade não é muito comum. Eu não conheço nenhum judeu de origem. Só que até mesmo por causa do nazismo, de toda a perseguição, enfim, do antissemitismo. E aí, naquela época que tinha, mas que era muito comum judeu naquela época. Claro. Era muito comum. Era outro psiquiatra famoso, né, que todo mundo conhece, que é Freud, era judeu. Sim. Então, tipo assim, era muita gente relevante, né, que foi relevante. Que tinha raiz judaica. Né? Mas é isso, caminhando, né? Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Tem um ponto que eu acho muito interessante aqui, que ele mostra a diferença da percepção. São duas coisas, né? A percepção que ela teve, diferente dos outros que muitas vezes não teriam. Teve um caso que foi antes mesmo da conversão dela, em que ela foi numa catedral de Frankfurt, e ela foi visitar motivos para ver arquitetura, beleza, as artes que tinham lá. Aí ela estava lá dentro da igreja, e aí subitamente entrou uma mulher com um carrinho de compras dentro da igreja, foi lá, ajoelhou. Eu vi isso mesmo. Ajoelhou no banco da igreja e começou a rezar. Isso para ela foi muito surpresa. Para a gente não faz nem sentido a gente ficar surpreso, porque é muito comum. Mas ela falava de que
tanto no judaísmo quanto no protestantismo que ela conhecia, as pessoas só iam a cultos. Elas só iam quando tinha mais outras pessoas, que era aquele, vamos dizer assim, existia uma comunidade junta para adorar a Deus e tudo mais, para ir nas cerimônias. Mas existia uma coisa diferente que estava acontecendo ali. Aquela mulher entrou e começou a conversar com ninguém, aparentemente ninguém. Mas era uma conversa íntima. Por que alguém entraria num local silencioso e começaria a rezar? Então, ela teve uma percepção que tem alguma coisa diferente aí. Existia alguma coisa substancial que era tão diferente do protestantismo, do judaísmo, tudo que ela já tinha visto. Então, isso daí foi muito impactante para a conversão dela. Porque não está diante de um Deus que só se apresenta nas comunidades, mas um Deus que se apresenta intimamente a cada um. Né? Intimamente a cada um de nós. E, com certeza isso daí teve muito impacto nela. Com certeza. Nossa, demais. Mais outro ponto? Não, que eu saiba. Então, acho que, só para concluir, estejamos atentos aos sinais de Deus, né? Aos sinais do nosso dia a dia, que Deus tem se mostrado para nós, né? Se revelado. E até você que está ouvindo, você que conhece alguém, né? Que essa palavra vai ajudar mesmo na vida, manda, porque às vezes a pessoa ela não nasceu católica ou não nasceu numa família que é religiosa, que tem uma religião. Pode falar. Ou não, às vezes entende os motivos. Sim, porque muitas pessoas, foi uma das coisas que eu tinha dúvida. Eu não entendi os motivos de fazer determinadas coisas. Por que eu vou nisso? Por que eu vou confessar? Por que eu vou à igreja? É católico de prática. Nem isso. Eu, às vezes não entende. Eu faço que nem ela. Eu frequentava, mas não entendia o motivo. O que está acontecendo. Não entendia. Então, até mesmo por esse lado de um estudo, nem aqui tem um catecismo que é uma ótima fonte para isso. Aí, a pessoa tem que entender. Por que está fazendo aquilo ali? Mesmo a pessoa que já é católica há muito tempo, por que você faz determinado isso? Não é necessariamente entrar num aspecto filosófico da coisa, que aí é para quem tem vocação mesmo. Exatamente. Mas você saber os motivos. Estar atento aos sinais. Estar atento à verdade. A verdade acha. Eu acho que é a grande virtude de Santa Edith Stein, que é a capacidade de perceber. Que ela estava atenta às coisas que estavam acontecendo, à realidade. Ela não estava necessariamente só fazendo um julgamento. Não, isso daqui eu não entendo, que ela poderia muito bem virar falar assim, o que essa mulher está fazendo em reza sozinha? Não faz sentido nenhum. E julgar, acabou. Mas ela não, ela foi lá e esperou para ver o que estava acontecendo. Será que tem algum sentido naquilo que estava fazendo? Reflexão fenomenológica. Exatamente. Atitude fenomenológica. É uma investigação da realidade. E isso daí não tem nada a ver com fé necessariamente. Mas você está atento e olhar para a realidade de maneira diferente. Será que aquilo que eu estou pensando está correto? Então, isso daí para mim é a grande virtude dela. Foi a virtude que mais me chamou a atenção. Porque nos outros santos necessariamente eles tinham também a mesma coisa. Para você encontrar a verdade você precisa disso. Mas de uma maneira tão explícita eu nunca tinha visto. E isso daí para mim é a grande virtude de Santa Edith. Acho que esse é o segundo podcast que a gente fica bem flexível. O outro foi a Joana Dark, não foi? Santa Catarina Sena, não foi não? Catarina Sena, não foi? Não, teve um outro também. Acho que foi Santa Catarina de Sena. Que a gente tão nova. Sim. No começo que o Otávio estava falando, eu já estava com esse sentimento assim, nossa, tá igual o podcast Santa Catarina de Sena. Eu tô bem flexível. Até para mim está sendo algo bem bacana. Mas é isso, né? Agradecemos aqui a presença do Otávio. Agora vamos precisar. Sempre precisar convidar para voltar. Filósofo Otávio. Formado em engenharia, formado em breve em engenharia. Formado em breve engenharia, entendeu? É outro nível. Mas aí, deixando aqui, então, acho que a mensagem é: esteja atento e busque a verdade. Né? Seja onde você estiver, em qual fé você está agora, mas busque a verdade, porque se você buscar a verdade, não tem como você não encontrar Cristo. É o que ela tem uma frase dela, que é a minha busca incessante pela verdade durante a minha vida toda foi uma única oração. Ela esteve orando esse tempo todo buscando a verdade. Que é Deus. Então busque a verdade que Cristo te encontra. Passando aqui para pedir. Muito bom, viu, pessoal? Muito bom. Pode pedir. Agora vamos pedir, né? Você que está vendo esse podcast, deixa eu falar sobre o negócio. Acompanhando. O nosso áudio tá complicado. Tá complicado, gente. Desculpa. O áudio tá ruim, o áudio tá baixo. Tá ruim, é acústica. Que tem pessoas que falam que é acústica. Tá difícil. Mas é porque a gente não teve financeiramente algo interessante pra gente comprar. Os microfones, tem bacana. Mas Deus provê, Deus proverá, misericórdia. Não faltará, com certeza. Então, nosso amigo aqui nos ajuda com a pessoa que pede, faz né, o trabalho dele. É isso. Então, se você está ouvindo esse podcast, em algum momento o áudio falhou, o áudio ficou bugado, ficou baixo, deu eco, né? Então, saiba que você pode ajudar esse podcast. Se você gostou e acha que essa palavra pode ajudar alguém a encontrar a Cristo mesmo, né? Ajude esse podcast.
Acho que a forma mais fácil de ajudar é você compartilhando esse podcast. Você que está vendo agora, pode tirar um print aí do YouTube ou do Spotify e postar no Stories do Instagram e marcar @Todo Santo Dia Podcast. Marca que a gente vai repostar lá no nosso podcast, nossa página do Instagram. Divulgue, né? Porque eu acho que essa é a forma mais fácil de você ajudar. E você pode ajudar, você está ajudando diretamente a evangelização. Alguém às vezes vai ter um encontro com Deus nesse momento ouvindo esse podcast. É assim que eu acredito. Eu acho que, como nós estamos tendo, né? E essa é a ideia do podcast, é levar a palavra de Deus, levar as pessoas que conheceram a Cristo como inspiração mesmo para ser santo. E se você também pode ajudar financeiramente, né? Às vezes você aí está sobrando aí 5, 10, o que está sobrando? 2, né? A gente recebeu uma doação até hoje só, né? A gente recebeu uma doação podcast, espero que a gente já tenha recebido live. Mas assim, 2, 20 reais, R$1.000, se você tiver para doar, pode doar também, não tem problema. Porque a gente vai investir, a gente precisa de tripé, que nós estamos usando emprestado, vamos falar, né? Às vezes seja alguém que pode patrocinar o microfone para vocês. Trabalho num negócio importado, dentro do tripé. Vou doar para vocês o tripé. Estamos aceitando. Se você não pode fazer isso, conhece alguém que fulano, que a gente anuncia aqui, né? Estamos abertos para anúncio, né, de patrocínio. Aí você quer ajudar na evangelização e ainda ser divulgado nesse podcast. Em breve nós vamos estar aí, vai estar dando bastante alcance todo santo dia. Botar aqui na tela, não quer o nome da tela. Quer que entregue na testa? Depende do patrocínio, nós pregamos. E aí, o nosso Pix é o @Todo Santo Dia. Vamos lá. Desculpa, gente, eu tô aqui, emocionado, empolgando. Todo Santo Dia Podcast @gmail.com. É o nosso e-mail. Então, nesse e-mail você pode mandar dicas, opiniões. Se for crítica, faz no YouTube para dar engajamento. Manda no YouTube. Se for crítica no YouTube, para dar engajamento. Se for xingar nós, você é um protestante revoltado, ou você é revoltado, quer nos xingar? Tudo bem, nos xinga no YouTube. E dá engajamento, dá clickbait, entendeu? Quero fazer um react xingando esses meninos que estão idolatrando. Vamos lá, faz um react aí no Instagram e nos marca, porque o engajamento nos ajuda. Só no processo, a gente não tem dinheiro. No processo, a gente não está tendo dinheiro. Mas é isso, então pode mandar um e-mail pra gente, dica de santos que você quer falar. Se você quer participar conosco, sabe de alguém bacana para gravar conosco, pode mandar também. E esse e-mail inclusive esse e-mail você pode mandar o quê? Os patrocinadores. Os patrocinadores que estão nos ouvindo, pode mandar um e-mail pra gente. A gente está recebendo com a sua logo, com a sua arte, com a frase que você quer. A gente faz a frase inicial aqui, entendeu? Já estou doido para fazer as manchetes aqui que eu já gosto. E é isso. Nos ajude a evangelização, ajude a palavra de Deus a chegar mais longe, né? Exatamente. Vamos fazer a oração agora, para finalizar. Santa Teresa Benedita da Cruz. Santa Edith. Vamos lá. Ó Santa Teresa Benedita da Cruz, ajuda-me a ter um encontro verdadeiro com Jesus, a fim de morrer para as coisas deste mundo e viver apenas para Ele. Santa Edith Stein, interceda por mim a Deus Pai, para que logo estejamos juntos no paraíso. Amém. Amém. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Não esquece de ajudar. Compartilha, clica, comente, faz o que você quiser. E nós estamos aqui. Seja santo. Todo santo dia. Com Deus, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Vocês têm que terminar assim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!